hoje nós vamos estudar sobre esses dois fundamentos, a rocha e a areia. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. A partir do versículo 21. Mateus 7, 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez. Eu pedi para o irmão Moacir fazer mais uma oração para nós, por favor. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. A gente tem estudado as parábolas de Jesus. E hoje Jesus está falando a respeito de onde nós estamos construindo a nossa casa, na rocha ou na areia. E é interessante pensar nisso, porque, vamos deixar marcado aqui, vamos para os Salmos 127. Salmo 127. Salmos 127, verso 1. É interessante pensar numa construção, irmãos, né, na construção da nossa casa, da nossa vida, e refletir a respeito do que esse salmo fala aí no verso 1 do capítulo 127. Eu vou pedir para a irmã Linda ler para mim, por favor, só o verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Muito bem, então já lá no Antigo Testamento, irmãos, o salmista já expressava
o sentimento a respeito da sua casa, da guarda da sua casa. Se o Senhor não edificar, não for o fundamento da sua vida, irmãos, em vão trabalham os que a edificam. Em vão será o nosso trabalho. Se nós sairmos agora daqui e formos lá para 2 Timóteo, vamos lá para 2 Timóteo agora? Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Vou pedir para a irmã Nilda. Achou, irmã Nilda? Ainda não? Tá achando. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2,19. Pode ler. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, vendo este ser o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que provere o nome de Cristo a parte da iniquidade. Isso. Então, o fundamento de Deus, irmãos, sempre fica firme, né? E o Senhor conhece os que são seus, irmãos, tá? O Senhor conhece cada um de nós. E olha que coisa interessante, que aquele que profere, né, aquele que confia no nome do Senhor, de Cristo, ele se aparta da iniquidade, irmãos, ele se afasta da iniquidade, tá? Então é importante que nós tenhamos isso em nossa mente, em nosso coração. Agora, se você voltar comigo ali para cartas aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Vou pedir para a irmã Conceição. Pode ler, irmã Conceição, por favor. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da escritura. Muito bem. Então, ó, nossa vida está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, sobre aquilo que nós aprendemos pelas Escrituras, profetas e apóstolos. E Cristo é quem, irmãos? É a principal pedra da esquina, é o principal fundamento, ele é a rocha, tá? Jesus é o nosso principal fundamento na vida do cristão, né? Ele é aquela pedra preciosa, eleita, preciosa, tá? E nós, irmãos, nós somos pequenas pedrinhas, quer ver, ó? Vamos lá para 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia agora, 1 Pedro, capítulo 2 também. E eu vou ler, irmãos, a partir do versículo 5. Eu vou ler porque é um pouco mais de versículos, e eu acho que eu lendo aqui fica melhor. Ó, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 5. Pedro vai falar assim para os irmãos, ó: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa.
e quem nela crer não será confundido. Olha aí, ó. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Mas vós, agora está falando para nós, ó, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então nós, irmãos, somos pequenas pedras edificadas sobre Jesus, que é a pedra de esquina, a principal fundamento na vida do cristão, tá? Agora nós vamos voltar lá para a nossa parábola, porque nós estamos lá em Mateus capítulo 7, né, irmãos? Vamos lá para voltar lá, e agora nós vamos ficar lá, porque eu estava só preparando aqui a ideia para que a gente possa aprender através da parábola, tá bom? Mateus capítulo 7, verso 23 em diante, 22, né? 22 em diante. É importante que nós possamos ver o contexto do que Jesus está falando aqui, tá, irmãos? Ele conta a parábola daquele que fundou a sua casa sobre a rocha e daquele que fundou a sua casa sobre a areia. Dois tipos de fundamentos diferentes, tá? Um construtor de casas, ele entende bem a diferença desses terrenos, tá? Porque uma casa construída sobre a rocha, sobre um alicerce bem fundamentado, dificilmente cairá. Mas uma casa construída sobre a areia, facilmente cairá. Mas olha só que interessante, irmãos. No capítulo 7, verso 15, Jesus diz assim, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então é importante a gente se situar aqui, irmãos, porque Jesus, ele está falando daquilo que vai acontecer dentro das igrejas, que vão surgir o quê? Falsos profetas, falsos cristãos, falsos pastores, falsos obreiros, falsos apóstolos. Ele já prevenia, antes mesmo da sua morte, ensinando para os apóstolos, dizendo, ó, vai surgir, né, esses falsos cristãos, ok? Muito bem, aí ele pega e fala o exemplo da árvore e os seus frutos. Como que eu reconheço se um cristão é verdadeiro ou não? Pelos seus frutos, irmãos. Como ele tem lidado com a sua vida, como é o casamento, como é a sua vizinhança, a amizade com a sua vizinhança, como são nos seus negócios, como ele é com os seus filhos, como ele é na obra do Senhor. Então perceba só, irmãos, alguém que não é verdadeiro, ele tem alguns pontos na vida dele que provavelmente são contrários às palavras de Deus, tá? Então a gente tem que observar justamente essas coisas, observar a vida dessas pessoas. E aí, irmãos, começa, né, a orientação, verso 22, lê para mim, Marisa, o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos
Muito bem. Então, nem todo aquele que fala no nome do Senhor entrará no reino dos céus, irmãos. Porque muitos vão fazer o quê? Vão profetizar, vão curar, vão expulsar demônios, vão fazer maravilhas, irmãos. Muitos falsos profetas. Por quê, irmãos? A gente sempre tem que ter em mente que nós temos um inimigo. Quem é o nosso inimigo, irmãos? Satanás. Ele tem poder, irmãos? Ele tem poder, irmãos. Ele tem poder. Ele também age com poder. Deus permite que ele age, irmãos. Porque neste mundo, quem é que age neste mundo? O maligno. Porque este mundo jaz no maligno, irmãos. Então a gente não pode ignorar os ardis de Satanás, as suas estratégias. Alguém, irmãos, que muitas vezes está atrás do púlpito aqui, ó, às vezes é um adúltero, às vezes é um ladrão, às vezes é um mal falador, é uma pessoa terrível. Como acontece, irmãos? Tem aquele homem que passa o lenço assim, o cara sai curado. Eu não quero julgar ninguém especificamente, mas o que eu estou dizendo é que é o seguinte, irmãos, vai haver os falsos pastores, os falsos profetas, e eles vão agir mesmo. Mas olha só o que o Senhor Jesus diz aí no versículo 21, lê para mim aí o 21, irmão Valdez. Débora. O 21 diz assim: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, peraí, nem todo aquele que está falando em nome do Senhor, 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 entrará no reino dos céus, irmãos. Quem é que vai entrar? Aquele que faz a vontade de Deus. Tá? É interessante porque ele vai usar a parábola, né, dos dois fundamentos, para ensinar a respeito, né, de como é que você está construindo a sua vida, irmãos. Porque o fato de você estar dentro de uma igreja e falando em nome do Senhor, obrigado, Débora, nem sempre é o fruto de alguém que realmente crê no Senhor Jesus. Olha só o que diz aí o versículo 24, por favor. Eu vou pedir para a irmã Nilda ler para mim. O verso 23. Isso. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, as nossas atitudes, irmãos, com relação ao pecado, é importante. Eu não estou dizendo que nós não vamos cometer pecados, porque nós pecamos, irmãos. Mas esses aqui, eles têm a prática da iniquidade. É aquela pessoa que ao mesmo tempo está aqui pregando bonito, falando bonito, com palavras gostosas de ouvir, mas ele muitas vezes é um adúltero, que tem uma amante, tem uma outra vida, às vezes tem uma segunda família. Mas ele está aqui, ele pratica a iniquidade, mas está falando no nome do Senhor aqui. E com poder, agindo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí ele começa a parábola. Ó, versículo 24. Vou pedir para o irmão Moacir ler para mim. O verso 24. Todo aquele que vos crê, escuta estas minhas palavras e as pratica. Assemelhai, porém, ao homem prudente, que edificou sua casa
colocar a roda. Muito bem, então peraí, ó. Todo aquele que escuta as minhas palavras, nem sempre só escutar adianta, irmãos. E as pratica. Tem que colocar em prática, irmãos. Na verdade, irmãos, a gente está numa luta constante, dia após dia. A gente faz um negócio, ai meu Senhor, desculpa, eu tenho que me acertar. Daí você para de fazer. Você vai melhorando. Eu não estou falando, irmãos, que a nossa salvação depende de a gente acertar tudo. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus, irmãos. Mas o verdadeiro cristão, ele quer combater o pecado na sua vida. Ele quer uma vida de santidade. O problema é que muitos, eles são hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita, irmão? Uma pessoa que usa uma máscara. Ela se mostra de uma forma, mas ela é de outra. Aqui Jesus está falando sobre os seus ensinamentos. Aqueles que ouvem as minhas palavras, aquilo que eu estou falando e as pratica, é semelhante a um homem prudente. E aí ele fala sobre o construtor aqui. Um homem prudente, ele edifica a sua casa sobre um fundamento sólido, sobre uma rocha. Mas o tolo, irmãos, o imprudente, o homem insensato, ele vai construir em qualquer lugar, ou na areia, ou em coisas que não garantem a sua estrutura. Irmãos, Jesus está falando sobre a nossa vida. A nossa vida tem que estar alicerçada sobre a rocha, sobre Jesus e sobre os seus ensinamentos. Não adianta eu saber a palavra de Deus, como eu ouço muitas vezes de pessoas que eu sei que não têm o temor do Senhor, e eles sabem falar os versículos de cor. Às vezes conhece a Bíblia mais do que a gente até. Mas a sua vida não está fundamentada naquilo que o Senhor ensina. Ele é insensato, ele é um tolo. Ele está construindo a sua vida sobre a areia. Agora olha só que coisa interessante, versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, o local onde você está fundamentando, irmãos, a sua vida, é que vai definir se a sua vida vai ruir ou não. Se ela será uma vida perdida ou não. Os ventos, a chuva, né? Esse combate aqui contra aquela casa é as coisas desta vida, irmãos. Pode ser uma doença, pode ser uma perseguição, pode ser uma crise, pode ser vários tipos de coisas, irmãos. É as tribulações, é as aflições dessa vida. Isso combate contra a nossa vida, irmãos. De vez em quando dá vontade de dar um chute no balde, né? Como diz o ditado, né? Dar um chute na balde e a desistir. Não, mas o cristão não pode, irmãos. Porque ele está fundamentado sobre Jesus. Então, quando a coisa está muito feia, o que ele tem que fazer? Voltar os seus olhos para Jesus. Essa semana a gente tem feito a nossa leitura familiar e a gente está estudando, estamos lendo o livro de Jó, né? E aí acho que foi ontem que nós lemos, né, que Jó fala assim, mas eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele vai se levantar, e esses meus olhos o verão. Então, ele estava num momento extremamente terrível, irmãos. Olha, dá até desânimo de ler aqueles versículos, porque a situação de Jó era lamentável. Mas ele sabia em quem ele cria, irmãos. Assim também somos nós. Irmãos, não existe nenhuma dúvida de que Jesus vai voltar. Amém? Amém. E que nós, os que cremos nele, seremos salvos. Então, irmãos, volte o seu olhar para Jesus. Jesus vai dizer assim para os seus discípulos: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, e aprendei de mim,
sou manso. Então, a gente tem que lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor, irmãos. Vai ser fácil? Não. Mas quem é o homem prudente pode combater, pode bater na vida dele e ele está bem edificado, porque ele está em Cristo. Mas a partir do verso 26, ele começa a mostrar o outro lado da moeda, tá? Vamos lá, irmã Linda, lê para mim o verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, comparado ele ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Muito bem, então, aquele que ouve e não cumpre é comparado ao homem insensato. O que é uma pessoa insensata, irmãos? É uma pessoa tola, uma pessoa que não entende o que ela está fazendo. Ela distorce as coisas. Lembre-se, Jesus está contando a parábola falando sobre aqueles que estavam lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ele está mostrando aqui aquele lá que está falando, ó Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos, fizeram um monte de coisas. Jesus fala para eles o quê? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, esse insensato, irmãos, é essa pessoa que é simplesmente um religioso, mas não tem a sua vida transformada. Ele não entende a vontade de Deus. Ele não pratica a palavra de Deus. Ele pratica a iniquidade. Esse homem que edifica a sua vida dessa forma, ele está edificando sobre um fundamento muito fraco. A areia, irmãos, ela se movimenta com o vento. Com o vento. É porque aqui, né, na nossa região aqui, nós não temos dunas. Mas nas regiões próximas do mar, onde tem dunas, irmãos, é assim uma coisa inacreditável, porque montanhas e montanhas de areia que vão se movimentando com o vento. E às vezes vai engolindo as casas que estão no caminho e vai tomando conta. Ela não tem firmeza nenhuma, ela é solta. Vai se movimentando. Se você construir uma casa lá, a casa movimenta junto, irmãos. Agora olha só. As mesmas coisas que vão acontecer com o prudente, acontece também com o insensato. Versículo 27. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, aquele que constrói a sua vida sobre esse fundamento aqui de areia, ele vai ter um fim terrível. Não vai sobrar nada. Aqui diz de uma grande queda, tá? Perceba só, irmãos. Jesus está dando um exemplo simples a respeito da construção de uma casa, uma pessoa que constrói na rocha, outra que constrói na areia. Mas olha aqui o que diz no versículo 28 aí. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Sabe por quê, irmãos? Porque os escribas e fariseus e doutores da lei, eles impunham uma religiosidade sobre o povo, mas eles mesmos não cumpriam. Jesus não, ele ensinava com autoridade. Tá? E o que ele está nos ensinando esta noite, através desta parábola, é que nós devemos ser prudentes e construir a nossa casa, a nossa vida,
na rocha que é Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, irmãos. Nós vamos encerrar agora a nossa mensagem. Não sei se tem algum pedido de oração. Vamos orar pela irmã Maria, então. Conversei com ela semana passada, ela já não estava muito bem, né? Então, pode encerrar, né? Por favor.